Boa tarde, o RFI convida hoje Gustavo Pizzi, ele é diretor da série Os Últimos Dias de Gilda, selecionada para essa 71ª edição da Berlinale, essa primeira edição online. Como é que está, Gustavo? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. O que você está achando desse formato da Berlinale pós-pandêmico, ou no meio da pandemia? É interessante? Está mais difícil de se conversar com as pessoas, com o mercado? Como é que está? Como é que você está sentindo isso? É um ano bem estranho mesmo, como a gente já imaginava que seria. É um momento que está todo mundo tentando entender como vai ser depois que acabar a pandemia e que os filmes puderem voltar aos cinemas, serem exibidos. Então, isso reflete muita coisa na indústria, né? Os sales agents, eles estão mais temerosos, não estão pegando tanta coisa quanto pegavam antes. Os distribuidores estão também, por sua vez, comprando menos. Os streamers são o oposto dessa moeda, né? Eles estão, nesse sentido, comprando muito e estão sendo um pouco fiel da balança. Mas para a gente que está todo mundo, cada um da sua casa, né? É muito diferente, né? Se você tem um filme pequeno, por exemplo, num festival que é selecionado, né, numa seleção oficial, um filme pequeno, uma série pequena, ou um filme pouco conhecido, sem atores conhecidos, se você passa no festival e o público responde muito bem, esse filme, por exemplo, ele passa a ter muita chance junto dos compradores. Então, isso a gente não está tendo, a gente tem só as exibições do mercado agora e cada um vê da sua casa. Sim, Então, não isso tem é a muito... presença desse elemento tão prosaico quanto essencial, que é o público, né? Exatamente, e também de você encontrar as pessoas, né? Você chegar e falar, ó, meu filme fala disso, 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 porque os Nós festivais também. são Nós, com a desculpa. imprensa, exatamente, com todo mundo, né? Mesmo dos encontros com a imprensa ou com o público, que você aprende muito também sobre o seu próprio trabalho, né? Escutando as pessoas, trocando com as pessoas, porque o filme, você sente o trabalho ter um desdobramento diferente do que você imaginava. Claro que no caso de uma série, que já é um produto feito inicialmente, né, para ser exibido no ambiente online ou na televisão ou na internet, você já é diferente. Então, por um lado, para a gente, sendo uma série, é um pouco mais confortável, porque a gente nunca teve muita expectativa de ter essa troca tão grande com o público, mas quando você está num festival como a Berlinale, você ganha muitas oportunidades de estar dentro da Berlinale, circulando com as pessoas, conhecendo, encontrando as pessoas, né? E não deixa de ser uma vitrine, né, Gustavo? Eu estava lendo que o Berlinale Series, esse formato, está crescendo dentro do Festival Internacional de Cinema de Berlim. As séries ganham, né, uma nova etiqueta, uma nova visibilidade nesse momento, né, por um motivo ou por outro. Eu queria saber qual a inspiração dos Últimos Dias de Gilda? É inspirada na peça do Rodrigo de Rua, mas assim, qual a inspiração de fazer essa série Os Últimos Dias de Gilda? Fala para a gente um pouquinho. Eu assisti pela primeira vez a peça em 2004, no teatro. Foi a primeira montagem da peça, já com Carine Telles fazendo. Era uma montagem do Camilo Pellegrini, que dirigia essa montagem, e eu fiquei absolutamente fascinado com esse universo da Gilda. Eu já conhecia o texto, e que me atrai muito também. É um jeito muito bonito que o Rodrigo tem de escrever. E aí, desde esse momento, em 2004, comecei a pensar em transportar isso para um formato audiovisual. Num primeiro momento seria um longa-metragem, mas depois isso se transformou e foi ganhando novas ideias, novas possibilidades. Aí, quando o universo seriado começou a ganhar mais força, veio uma possibilidade de produzir como série, e aí, a partir disso a gente começou a pensar especificamente para esse formato. A gente não tinha um modelo específico para precisar, você tem que fazer uma série de tantos episódios, de tanto tempo. O Canal Brasil, que é o broadcaster brasileiro, né, o canal que a gente lançou e que teve com a gente desde o início na produção,
nunca colocou nenhuma barreira nesse sentido, né? Sempre deu muita liberdade para a gente fazer o que achasse melhor. Então, a gente pôde entender ali desse formato, né? Então, chegou nesse formato de 4 episódios, muito pelo que tinha do texto original e dos movimentos que a gente entendeu dentro desse texto original. É uma temática que tem uma contemporaneidade que mostra um certo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, que você contasse para o público sobre o que é Os Últimos Dias de Gilda e sobre que abordagem vocês tiveram e como que o público europeu está respondendo a esse Brasil que é mostrado na tela. A ideia sempre foi falar desse, assim, manter a essência que existia na peça, mas tentando entender o que está acontecendo em volta da gente no momento que a gente está vivendo, né? Porque cada tempo tem seu desafio específico, eu acho. E agora a gente está passando por alguns desafios muito, muito pontuais, de coisas que sempre tiveram por aí, né? Mas que estão ganhando novas formas, novos contornos. Então, desafios que a vida cotidiana vem mostrando para a gente, e de que maneira a política vai se misturando nessa vida cotidiana até o ponto que você não sabe onde está mais, que é um pouco o que acontece com a personagem, né? Na verdade, o que está acontecendo ali não está acontecendo só ali, tem conexão com vários outros lugares do mundo, porque é um conceito que foi não exatamente decidido por 2 ou 3 pessoas, mas é um movimento que vem acontecendo e que reflete. As pessoas, às vezes, estão mergulhadas numa situação que, se elas conseguissem sair daquilo e olhar de cima e olhar em volta, iam ver, caramba, então, vamos falar um pouquinho para quem está nos ouvindo e que não conhece nada da história, quem é essa Gilda, né? Gostaria que você me ajudasse nessa discussão. Uma mulher, uma protagonista, diríamos de classe média brasileira. Deixa você continuar. É uma mulher que ela mora numa vila. A gente não localiza exatamente que vila é essa, mas é uma comunidade com pessoas muito próximas uma das outras. É uma mulher livre que gosta de fazer as coisas que ela acredita, ela gosta de viver a vida dela do jeito que ela acredita, sem entrar em nenhuma caixinha pré-estabelecida ou para as mulheres da idade dela, ou para as mulheres em geral, ou para as pessoas em geral. Ela segue fazendo a vida dela, vivendo a vida dela do jeito que ela acha que é correto, sem prejudicar ninguém, sem fazer mal a ninguém. Então, ela tem muitos amantes, ela tem muitos amigos, a casa dela está sempre cheia de gente, e ela está sempre... ela começa a ser perseguida pela vizinhança, porque as pessoas que estão nessas caixinhas começam a entender que é estranho ela estar fora dessa caixinha. Então, começa uma certa perseguição moral em torno da Gilda, né? Contra a Gilda. Esse filme, essa série, fala um pouco sobre empoderamento feminino, fala um pouco sobre a presença da mulher no centro das decisões do seu corpo, sobre a sua vida também, e sobre um Brasil que mistura talvez um pouco a religião, né, com a política. É um pouco o Brasil contemporâneo que a gente vive hoje. Vou perguntar só uma coisa, Gustavo, eu quero saber como que, se você já recebeu convites, como é que está funcionando aí na Bienal a série, que retorno você está tendo, porque afinal de contas você foi selecionado para um lugar que é uma vitrine grande, que é o Berlinale Series, né? Muita gente querendo participar, são 6 os escolhidos, né? Foram 6. E então eu queria que você falasse um pouquinho desse retorno que você está tendo e quando é que o público brasileiro vai poder ver isso. Então, a gente no Brasil estreou em novembro, e quando a gente teve o anúncio de Berlim, foi quase uma nova estreia, foi muita gente falando sobre a série de novo e muita cobertura da imprensa, jornais de televisão, telejornais, né? Enfim, muita coisa aconteceu lá do anúncio de Berlim. E agora a gente está começando a ter os primeiros feedbacks da imprensa internacional, muita gente gostando muito da série. A gente está buscando, claro, levar a série para outros lugares do mundo, para ser exibida em outros lugares do mundo, e são negociações, né, que a gente
está buscando, mas o retorno até agora tem sido fantástico, porque é uma coisa que é comum a muita gente, ou todos os lugares do mundo, e desde sempre, né, que é a busca por liberdade, eu acho, né, a busca por ser você mesmo, do jeito que você acredita que é correto, que é o que a Gilda traz, né, nesse momento, né, de um jeito mais amplo, né, se a gente puder falar dessa maneira. Muito obrigada, Gustavo Pizzi, por sua participação de hoje no RFI Convida. Muito obrigado pelo convite.